Saber Direito desta semana é sobre direito ambiental. As aulas abordam o papel do meio ambiente na Constituição, os princípios do direito ambiental, as políticas nacionais e muito mais. As aulas são com o professor Fabiano Melo. Olá, meus amigos, tudo bem? Nessa semana, no Saber Direito, estamos discutindo a Constituição Ecológica, os 30 anos da Constituição de 1988. Nesta aula, vamos estudar a responsabilidade em matéria ambiental, tema importante com grande centralidade no nosso dia a dia. Quando eu falo na responsabilidade em matéria ambiental, temos o parágrafo 3º do artigo 225, que diz que as condutas consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais, a sanções administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados ao meio ambiente. Nesse dispositivo constitucional, temos a tríplice responsabilidade em matéria ambiental, civil, penal e administrativa. É o objeto dessa aula. Começando aqui pela responsabilidade civil. E quando eu falo em responsabilidade civil, é a obrigação de reparar os danos causados ao meio ambiente. Essa é o ponto de partida dessa aula, responsabilidade civil em matéria ambiental, que é uma responsabilidade objetiva. Desde 1981, quando nós tivemos a edição da Lei 6.938 de 1981, essa lei instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente. Ela disciplina que a responsabilidade civil é objetiva. Basta o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, o dano. Então já anote aí, responsabilidade civil, objetiva, antes da Constituição, com a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, lá de 1981, responsabilidade objetiva. Quando eu falo em responsabilidade, é necessário discutir o dano ambiental. Para ter a responsabilidade, numa leitura mais tradicional, reconheço, é preciso a ocorrência de um dano ao meio ambiente. E a pergunta é, o que é dano ambiental? Nós não temos um conceito jurídico, um conceito legal para o dano ambiental. A nossa legislação não alberga nenhum conceito sobre dano ambiental. Tem conceito de degradação da qualidade ambiental, tem conceito de poluição. Esses conceitos, degradação da qualidade ambiental, que é a alteração adversa das características do meio ambiente, e de poluição, que é aquela atividade humana que direta e indiretamente afeta a saúde, a segurança, o bem-estar da população, que afeta a biota, as atividades econômicas, as condições sanitárias do meio ambiente. Esses dois conceitos, degradação e poluição, estão previstos igualmente na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6.938 de 1981. Temos conceito para degradação da qualidade ambiental e conceito de poluição. Eles até auxiliam na compreensão. Por isso, conjugando aqui o conceito de degradação, mas sobretudo de poluição, e poluição é um conceito amplo, amplíssimo, são as atividades antrópicas, as atividades humanas que vão afetar, recapitulando, qualidade de vida, o bem-estar, a segurança, que afetem desfavoravelmente a biota, que são os seres vivos em um determinado local, as condições econômicas e sociais, as condições estéticas e sanitárias, e por aí vai. Esse conceito vai auxiliar na compreensão de um conceito doutrinário para dano ambiental. Já que não temos definição legal, vamos ter que nos socorrer a partir de degradação, a partir da poluição, a um conceito doutrinário de dano ambiental. E eu vou usar um conceito aqui do professor
José Rubens Morato Leite, que tem uma obra muito importante chamada Dano Ambiental, que ele vai dizer que o dano ambiental é toda lesão intolerável causada por qualquer ação humana, culposa ou não, ao meio ambiente, enquanto macrobem ambiental, nesse caso afetando diretamente, e de forma indireta, afetando interesses individualizáveis e que refletem no macrobem ambiental. Recapitulando, para o professor José Rubens Morato Leite, dano ambiental é toda lesão intolerável causada por qualquer ação humana, culposa ou não, diretamente sobre o macrobem ambiental e indiretamente afetando interesses individualizáveis e que refletem no macrobem. Quando eu falo macrobem, entender que macrobem é o bem de uso comum do povo. O macrobem ambiental é o meio ambiente considerado aí como bem de uso comum do povo, isto é, ele é incorpóreo, imaterial, esse é o macrobem. E eu tenho os microbens ambientais. O que são os microbens? Enquanto o macrobem é incorpóreo, o macrobem é incorpóreo, imaterial, os microbens ambientais são corpóreos. Quais são os microbens? Fauna, flora, recursos hídricos, microbens. Cuidado com essas terminologias. Quando eu falo em macrobem ambiental, é um meio ambiente em sentido amplo, aqui no sentido que congrega aí os seus aspectos incorpóreos, imateriais, indisponíveis. Esse é o macrobem, é o bem de uso comum do povo. E eu tenho a tutela dos microbens ambientais. Os microbens é a parte corpórea, a parte física. Olha os recursos da fauna, da flora, das florestas, por aí vai. Macrobem e microbem. Essa conjugação ela é importante para o direito ambiental. Bom, então para o professor José Rubens Morato Leite, eu vou ter aquele dano que afeta o macrobem e o dano que afeta os microbens. Já o professor Edson Milaré, um outro conceito doutrinário, vai dizer que o dano ambiental é a alteração adversa, impégios da qualidade ambiental. A alteração adversa vai gerar o dano ambiental. Então, dois conceitos de dois importantes doutrinadores, José Rubens Morato Leite e Edson Milaré, para que você visualize um conceito doutrinário. Veja bem, doutrinário. E ambos vão deixar bem claro que pode afetar o macrobem ou os microbens. Para discutir o dano ambiental, quero dar uma aprofundada com você, para trabalhar as classificações de dano ambiental conforme os tribunais superiores. Vou usar aqui as principais classificações que nós temos. Já que dano ambiental é toda lesão intolerável, causada por qualquer ação humana, culposa ou não, diretamente ao macrobem e indiretamente em interesses individualizáveis, vou trabalhar então as classificações de dano ambiental. Mais uma vez, vamos socorrer ao professor José Rubens Morato Leite. Recomendo fortemente essa obra, Dano Ambiental. Nela, ele vai ter uma primeira classificação com relação à extensão do bem protegido. Eu posso classificar o dano ambiental de acordo com o bem protegido. Eu posso ter o dano ambiental, lato sensu, em sentido amplo, o dano ecológico puro e o dano ambiental individual. Dano ambiental em sentido amplo, dano ecológico puro e dano ambiental individual. Vamos trabalhar uma a uma essas três possibilidades. Essa classificação aqui tripartite. Quando eu falo do dano ambiental em sentido amplo, é aquele que pega o meio ambiente genericamente, afeta aí o macrobem. Dano ambiental em sentido amplo. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro, e nesse exemplo eu vou conjugar essa leitura tripartite. Vamos imaginar que um navio, carregando substâncias tóxicas, carregando hidrocarbonetos, petróleo, gasolina, etanol e outras substâncias, esteja se aproximando
de um dos portos brasileiros. Porto de Santos, Porto de Paranaguá, de Rio Grande, Porto de Fortaleza, Tubarão em Vitória, está se aproximando. Então vamos imaginar que esteja se aproximando aí do Porto de Santos. É um exemplo aqui, para você visualizar. E eis que, ao se aproximar do Porto de Santos, que é o principal porto brasileiro, ocorre um vazamento nesse navio e toda aquela substância tóxica é lançada no mar. E contaminou tudo, tudo. Dano ambiental em sentido amplo. Dano ambiental em sentido amplo. Olha, contaminou toda a fauna marinha, foi um dano de grandes proporções. Olha o dano ambiental em sentido amplo. Que pega aí o meio ambiente natural, cultural, artificial, em sentido amplo. Lato sensu. Agora, aproveitando desse exemplo, desse navio com substâncias tóxicas, hidrocarbonetos, esse navio que teve esse vazamento e lançou todas essas substâncias no mar, aproveitando desse exemplo, eu, Fabiano, sou um pescador profissional que vivo ali no litoral sul de São Paulo, próximo de onde ocorreu o derramamento dessas substâncias. A minha atividade econômica é a pesca profissional. Ocorre que, em decorrência do lançamento dessas substâncias por esse navio, as autoridades ambientais e as autoridades sanitárias proibiram a pesca naquela região pelos próximos 90 dias. Pelos próximos 90 dias, ninguém poderá exercer atividade de pesca naquela região. E a pergunta é, como fico eu, Fabiano, pescador profissional? Eu não vou poder exercer a minha atividade econômica pelos próximos 90 dias. Como é que fica a minha subsistência, a subsistência da minha família? Neste caso, nós temos o dano ambiental individual, reflexamente, em ricochete, a minha atividade econômica foi afetada. Eu tenho dano ambiental em sentido amplo, olha, o derramamento dessa substância tóxica foi lançado ao mar, levando à contaminação, o dano ambiental em sentido amplo. Mas, de forma reflexa, em ricochete, a minha atividade econômica foi afetada. Ora, sou um pescador profissional, minha atividade é essa. Quando as autoridades ambientais, as autoridades sanitárias, decretam que pelos próximos 90 dias ninguém pode exercer, a minha atividade econômica foi afetada. Olha o dano ambiental individual, também chamado de dano ambiental reflexo, ou dano ambiental em ricochete. Dano ambiental individual. Vamos ver o seguinte, eu vou aprofundar um pouquinho essa questão do dano ambiental individual. Vou dar outros exemplos. Porque o dano ambiental individual, nesse exemplo que eu acabei de relacionar, ele afetou a atividade econômica, mas ele também pode afetar a saúde ou ainda o patrimônio das pessoas. Vamos aos exemplos para você visualizar essa primeira classificação. Imaginar que próximo à sua residência, próximo à sua casa, há uma fábrica. E essa fábrica lança aí gases na atmosfera. E um dos filtros desta fábrica está com problema, ou vários filtros estão com problema. Em vez de consertá-los, esta empresa continua lançando na atmosfera sem se preocupar com as consequências para o meio ambiente. Só que, assim, agindo, acabou levando problemas de saúde no entorno, na vizinhança. Então você, seus familiares, seus vizinhos, estão tendo problemas respiratórios, problemas de saúde, em decorrência desta fábrica, dessa atividade que continua lançando gases na atmosfera, sem ter aí os filtros ajustados, ou não seguindo as prescrições da licença ambiental. Está poluindo? Sem dúvida, está poluindo. Sem dúvida alguma. Está tendo poluição. Você está tendo aí problemas ambientais. Só que, reflexamente, está afetando a saúde sua, seus familiares, das crianças, da vizinhança. Dano ambiental individual que afetou a saúde das pessoas. Mais um exemplo do dano ambiental individual.
Imaginar então que você ganhou na Mega Sena acumulada, alguns milhões, e resolveu comprar uma residência num bairro aí, um bairro importante da sua cidade, um bairro fechado, e você fez a aquisição do imóvel. Passados alguns meses, surge a notícia que houve uma contaminação de uma fábrica que está próxima à sua residência e todos deverão sair desse bairro, deverão ser deslocados. Pergunto, você comprou a sua casa aí por 10x, será que você consegue vendê-la pelo mesmo valor, uma vez que surge a notícia que houve uma contaminação e que os habitantes, os moradores daquele bairro vão ter que ser deslocados, já que há essa contaminação? Possivelmente não. Eu tenho dano ambiental, mas que reflexamente, nesse exemplo, afetou o quê? Afetou o patrimônio. Então, o dano ambiental individual, reflexo ou em ricochete, pega a saúde, o patrimônio, as atividades econômicas, são exemplos imediatos. Poderia até desdobrar, mas acho que com esses exemplos fica muito mais claro a sua compreensão dessa primeira classificação. Eu vou ter antes, claro, o dano ambiental. Mas temos também o dano ecológico puro. O que é dano ecológico puro? O dano ecológico puro, para fechar essa classificação, né? O dano ecológico puro é aquele que afeta componentes específicos dos ecossistemas, como a fauna e a flora. Uma espécie aí ameaçada de extinção, dano ecológico puro. Atenção, o dano ecológico puro é aquele vinculado ao meio ambiente natural. Cuidado, o dano ambiental em sentido amplo, lato sensu, ele pega meio ambiente natural, artificial, cultural, não importa. Já o dano ecológico puro, aquele que afeta componentes específicos dos ecossistemas, como a fauna, como a flora, esse é exclusivo do meio ambiente natural. Inclusive, essa discussão de meio ambiente natural, cultural, artificial do trabalho, efetuamos essa leitura na aula de número 1. Se você não assistiu, fica a minha recomendação da primeira aula dessa sequência aqui da Constituição Ecológica nessa semana aqui no Saber Direito. Tudo bem a primeira classificação? Vamos agora a uma segunda, com relação à extensão do dano. Com relação à extensão do dano, eu posso ter o dano patrimonial e o dano extrapatrimonial, também chamado de dano moral ambiental. Dano patrimonial, esse é mais fácil. O dano patrimonial é a perda ou deterioração dos bens da vítima. É o dano físico, é o dano material, esse é o dano patrimonial. Corta uma árvore, né? Dano patrimonial. Nem tem muito mistério na discussão sobre o dano patrimonial. Agora, e o dano extrapatrimonial? Dano extrapatrimonial é aquele que afeta aí a qualidade de vida, o bem-estar. Dano extrapatrimonial ou dano moral ambiental é aquele que afeta valores extrapatrimoniais. Quais são esses valores? A minha qualidade de vida, o meu bem-estar, o meu direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Dano moral ambiental, que pode ser individual e também pode ser coletivo. Há uma polêmica com relação ao dano ambiental coletivo, mas hoje tem aí precedentes no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido. Então, o dano ambiental, o dano moral ambiental pode ser individual ou coletivo. Vamos dar alguns exemplos para você visualizar o dano moral ambiental. Eu resido numa cidade muito bonita esteticamente, paisagisticamente. Aliás, isso aqui não é um exemplo hipotético, não. Eu, Fabiano, sou residente em Poços de Caldas, uma cidade do sul do estado de Minas Gerais, que é uma cidade muito bonita esteticamente, paisagisticamente. Não vou colocá-la no meu exemplo, mas só para que você visualize, quando eu faço referência de fato onde eu resido. Então, tem essa cidade muito bonita, esteticamente, paisagisticamente, há uma qualidade de vida. Eis que, de repente, surge uma nova atividade econômica e começa a descaracterizar essa cobertura florestal, a beleza paisagística.
Isso começa a afetar as atividades econômicas, sociais, o meu bem-estar. Essa nova atividade econômica está, inclusive, tirando a vocação turística original da cidade onde eu resido. E aí eu levanto pela manhã, poluição, barulho excessivo, isso está afetando a minha qualidade de vida. Dano moral, ambiental, individual. É um exemplo para que você visualize o dano moral individual. Tem vários outros? Claro, há uma multiplicidade de possibilidades. Aqui são só alguns exemplos para você visualizar. Então eu tenho o dano patrimonial, que é o dano físico, o dano material, e o dano extrapatrimonial ou moral ambiental, aquele que afeta os valores extrapatrimoniais, como bem-estar, qualidade de vida. E esse dano pode ser individual ou ele pode ser coletivo. E uma última classificação, quanto à reparabilidade, pode ser direta ou indireta. A reparabilidade direta é quando eu vou reparar naqueles indivíduos, naqueles grupos de pessoas que foram afetados decisivamente pelo dano ambiental. Reparabilidade direta. E indireta, normalmente vai pegar o macrobem ambiental, vai para os fundos de direitos difusos. Então essas aqui são 3 classificações muito comuns nos tribunais superiores. Bom, ocorreu o dano. Qual é o passo seguinte? A reparação dos danos ambientais. A sua reparação. Tópico importante, ocorreu o dano ambiental? Lembrando que o direito ambiental ele é eminentemente preventivo. Adotar medidas preventivas. Contudo, na ocorrência do dano ambiental, temos que repará-lo. E quais são as modalidades de reparação do dano ambiental? Tem autor que coloca 2 formas clássicas de reparação, outros 3 formas. Eu vou ficar basicamente numa leitura tripartite. 3 modalidades de reparação do dano ambiental. Primeira delas, a reparação in natura ou reparação específica. Segunda, a compensação ecológica. E a terceira, a indenização pecuniária, dinheiro. Vamos passar uma a uma. Tem autores que trabalham basicamente a reparação específica e a indenização em dinheiro. Quando eu falo reparação in natura, reparação específica, é onde ocorreu o dano ambiental. É lá que eu tenho que reparar. Reparação in natura, natural, né? Ou reparação específica. Onde ocorreu o dano ambiental, é naquele local que eu devo efetuar a reparação. Na impossibilidade, veja bem, na impossibilidade, indenização, dinheiro. O dinheiro nunca vem na frente. Primeiro eu tenho que reparar onde ocorreu o dano ambiental. Reparação específica. Fabiano, não dá. Ok, se não dá, vamos então para a indenização pecuniária. Para quem defende uma leitura bipartite, essas são as 2 modalidades. Você pode reparar que elas não estão em igualdade. Primeiro eu tenho que tentar a reparação específica. Na impossibilidade é que eu vou para o dinheiro. O dinheiro nunca é o primeiro. Não se esqueça disso. Para quem defende a leitura tripartite, temos uma intermediária, que é a compensação ecológica. O que é a compensação? No local onde eu deveria efetuar a reparação, não dá. Eu reparo em outro local. Um exemplo, desmatei 10 hectares de vegetação, 10 hectares num local. Ah, mas ali não dá para ser reparado mais, tem alguma inviabilidade. Então eu compenso em outro local, no mínimo com os mesmos 10 hectares. Compensação, um pela outra. Num local que eu deveria reparar os 10 hectares, tem alguma impossibilidade técnica. Então eu reparo em outro local, no mínimo, os mesmos 10 hectares e sempre observando a importância ecológica. Claro, essas são as 3 modalidades. Reparação específica, que ela é a principal, é ela que tem que ser pensada. Na impossibilidade, vamos para as formas subsidiárias da compensação ecológica ou da indenização pecuniária. E a reparação do dano ambiental, ela deve ser integral. A reparação deve ser integral, que fique isso claro, integral. Ou o mais próximo possível. Sabemos muitas vezes que a reparação, infelizmente, é inviável. Nos moldes aí do status quo, mas o mais próximo possível.
Uma observação que normalmente surge em aulas. Fabiano, é possível cumular os pedidos numa ação civil pública ambiental? De outra forma, vamos imaginar que tenha ocorrido um dano ambiental. E aí o Ministério Público ajuiza uma ação civil pública ambiental. Temos a Lei 7347/85, que é a Lei da Ação Civil Pública. Lá no seu artigo 3º, tem lá o objeto da ação civil pública. Obrigação de fazer ou não fazer e a indenização. Será que eu posso cumular? Será que é possível que o Ministério Público, ao ajuizar uma ação civil pública ambiental, peça tanto a obrigação de fazer? Fazer o quê? Recompor. Recompor, regenerar. Normalmente mandar recompor. Regenerar vai depender da natureza. Mas para recompor. E pedir também a indenização pecuniária. Será que é possível cumular os pedidos numa ação civil pública ambiental? Afirmativo. Há julgados reiterados do STJ dizendo que é possível cumular os pedidos tanto de obrigação de fazer, de reparar, quanto a indenização pecuniária. Agora, cuidado, isso não é sempre não. É quando for necessário, será possível a acumulação de pedidos. Ajuizar a ação e pedir tanto a reparação quanto a indenização pecuniária. Vamos fazer o seguinte, vamos testar aqui os seus conhecimentos. Vamos aqui então para o nosso quiz. Vem comigo. A responsabilidade civil daquele que explorar recursos minerais por danos causados ao meio ambiente é A. Subjetiva e depende de caracterização de conduta dolosa por parte do particular. B. Objetiva e não implica a obrigação de recuperação da área degradada. C. Objetiva e deverá compreender a obrigação de recuperação da área degradada na forma definida pelo órgão ambiental. E D. Objetiva e subordinada às condutas praticadas pelo proprietário do imóvel. Você deve assinalar a assertiva correta. E qual é? Letra C. A responsabilidade é objetiva e deverá compreender a obrigação de recuperação da área degradada na forma definida pelo órgão ambiental. Ora, a responsabilidade civil em matéria ambiental é objetiva. E quando eu tenho exploração de recursos minerais, diz o parágrafo 2º do artigo 225 da Constituição, que deve ser observado aí a recuperação da área conforme a solução técnica definida pelo órgão competente. Letra C. Vamos continuar na responsabilidade civil em matéria ambiental. A pergunta agora é, quem é o poluidor? Quem é o poluidor? Você vai responder, Fabiano, isso está fácil. Poluidor é a pessoa física ou a pessoa jurídica. E pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. Perfeito. De fato, o poluidor pode ser a pessoa física, eu, você, ou a pessoa jurídica. A pessoa jurídica de direito privado ou de direito público. E quando eu falo de direito público, o próprio Estado pode ser poluidor e responder conforme o artigo 37, parágrafo 6º da nossa Constituição, que é a responsabilidade objetiva, quando ele é o causador. Mas aí tem uma pegadinha aqui que eu quero que você fique atento. Quando eu falo em poluidor, nós temos o conceito dele na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, no artigo 3º, inciso de número 4. Quem é o poluidor? A pessoa física ou a pessoa jurídica de direito público, de direito privado, tanto faz, direta ou indiretamente responsável pela degradação da qualidade ambiental. Atenção! Poluidor, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, direta ou indiretamente responsável pela degradação ambiental. Quem é o poluidor direto? Poluidor direto é aquele que efetivamente causou
o dano ambiental. Esse é o poluidor direto. É um mistério. Agora temos a questão do poluidor indireto. Então note, poluidor direto, poluidor indireto. Quem é o poluidor indireto? É aquele que de alguma forma contribuiu ou deu causa à ocorrência da degradação ambiental. Note, o poluidor, pelo sistema jurídico brasileiro, pode ser tanto direto, aquele que efetivamente causou o dano ambiental, quanto o poluidor indireto, que contribuiu de alguma forma para a degradação ambiental. E aí você pode estar perguntando, Fabiano, dê exemplos de poluidor indireto. Uma instituição financeira, um banco. Então eu, Fabiano, quero construir uma fábrica. Só que eu não detenho dos recursos financeiros suficientes. E aí eu me desloco até uma instituição financeira, chego lá, querido gerente, preciso aí de 3, 4, 5 milhões de reais para a minha fábrica. O gerente diz, claro, Fabiano, vamos emprestá-lo esse montante exigido, 5 milhões de reais. Quando está construindo a minha fábrica, eis que ocorre um dano ambiental. Um dano ambiental significativo. Ao Ministério Público ajuiza uma ação civil pública ambiental, eu seria arrolado, sou poluidor, mas a instituição financeira também é arrolada como poluidora indireta, porque sem os recursos financeiros não teria a edificação. Então note, posso ter poluidor direto e poluidor indireto, aquele que de alguma forma contribuiu, nesse exemplo, à instituição financeira. Se você quiser aprofundar, inclusive, o artigo 12 da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a 6.938/81, fala que não pode nem emprestar dinheiro, dar benefício fiscal, crédito, para empresas que não submetem previamente ao licenciamento ambiental ou que cumpram as normas ambientais. No mesmo sentido, uma instituição financeira. Hoje, ela não te empresta nenhum dinheiro, nada, se você não submeter previamente ao licenciamento ambiental e aos rigores que devem ser observados para edificação, para atividade, o que for necessário. Então, fique claro para você, poluidor pode ser poluidor direto, mais fácil, e poluidor indireto. E há julgados do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, dizendo que há uma solidariedade entre poluidor direto e indireto. São solidários. Responsabilidade civil objetiva e solidária entre poluidor direto e indireto. Ok? Para a gente encerrar a responsabilidade civil, algumas dicas bem rápidas. Você já sabe que ela é objetiva. E quando for a responsabilidade por danos nucleares? A própria Constituição disciplina isso. Por danos nucleares, é uma responsabilidade sem culpa. E quando eu falo responsabilidade sem culpa, é objetiva. Danos nucleares, responsabilidade objetiva. Finalmente, nós temos aí a Lei de Biossegurança de Biotecnologia, a Lei 11.105 de 2005. Como é que é a responsabilidade daquelas empresas, daqueles que atuam com biotecnologia, biossegurança, organismos geneticamente modificados, células-tronco? Essa responsabilidade também é objetiva. Está lá no artigo 20 da Lei de Biossegurança, a 11.105 de 2005. Objetiva. Tem que reparar os danos causados ao meio ambiente aqui. Objetiva. Teremos que discutir regra comum, regra ordinária. Ah, o Estado é o poluidor, foi ele que causou a degradação. Objetiva. Veja bem, objetiva. Desde 1981, pela Política Nacional, responsabilidade objetiva. Certinho? Essa é a responsabilidade civil em matéria ambiental. Vamos fazer o seguinte, vamos para mais um quiz, para a gente poder fixar o aprendizado desse conteúdo? Vem comigo. Assinale a alternativa incorreta. Pela Lei 6.938 de 1981, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, o conceito de poluidor vincula-se à pessoa física ou jurídica,
de direito público ou privado, diretamente responsável por atividade causadora de degradação ambiental. B. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. C. No dano ambiental provocado pelo próprio poder público ou por meio de concessionária de serviço público, a responsabilidade civil é objetiva. E D. Não há um conceito legal de dano ambiental no direito brasileiro. Então você deve assinalar a alternativa incorreta. Letra A. A letra A é a incorreta. E por que ela é incorreta? Porque colocou que o poluidor é a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, diretamente responsável. Esqueceu de colocar que poluidor é direto ou poluidor indireto. Aí está o erro, faltou a palavrinha indireta ou indiretamente. Aí está o erro. Com isso nós encerramos a responsabilidade civil. Vamos falar agora da responsabilidade administrativa em matéria ambiental. Quando eu falo na responsabilidade administrativa, a base legal é o artigo 70 a 76 da Lei 9.605 de 98, popularmente conhecida como Lei de Crimes Ambientais, mas entre esses artigos traz as infrações administrativas ambientais e o processo administrativo ambiental. E a regulamentação, Decreto 6.514 de 2008. Nesse decreto, nós temos as infrações administrativas ambientais em espécie e, na segunda parte, o processo administrativo ambiental federal. A segunda parte é o processo administrativo federal. Fique isso claro. Como é que funciona a responsabilidade administrativa em matéria ambiental? Vou dar um exemplo aqui rápido. Eu gosto muito de dar exemplos, fica muito mais fácil visualizar o conteúdo da matéria. Vamos imaginar que eu, Fabiano, proprietário de um imóvel rural, tenha colocado fogo no meu imóvel sem ter uma autorização de queimada, uma autorização conferida pelo órgão ambiental competente. E o meu vizinho resolveu denunciar junto ao órgão ambiental, ao IBAMA, ao órgão ambiental estadual ou mesmo municipal ou distrital. E aí chega o fiscal do IBAMA e realmente constata que eu estava colocando fogo na minha propriedade sem ter autorização para isso. Cometi uma infração administrativa ambiental. O que esse agente aí, esse fiscal, fará? Vai lavrar um auto de infração. E nesse auto de infração vai ter uma sanção, normalmente uma multa. Tem outras sanções possíveis? Claro, advertência, multa simples, multa diária, suspensão de atividade, embargo de obra. O artigo 72 da Lei 9.605 de 98 traz o rol de sanções que são aplicáveis. Mas nesse exemplo aqui, o fiscal do IBAMA, Fabiano, você colocou fogo na sua propriedade sem ter autorização para queimada. Estou lavrando aqui uma multa de R$100 mil. E aí eu fico surpreso, R$100 mil? Mas eu coloquei fogo ali num pedacinho só. Não importa, está aqui a multa, né, o auto de infração, com a multa. E aí abre-se o prazo para que eu possa apresentar defesa ou impugnar esse auto de infração. E aí nós temos o processo administrativo ambiental. Note, como é que funciona a responsabilidade administrativa? Eu tenho aí a atuação dos fiscais que integram o SISNAMA. O que é SISNAMA? Sistema Nacional do Meio Ambiente. O SISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente, são os órgãos ambientais, federal, estaduais, municipais, são os órgãos ambientais. Eles têm aqueles agentes designados para a fiscalização. E esses agentes designados para a fiscalização dos órgãos integrantes do SISNAMA, mais uma vez, órgão federal, órgãos estaduais, municipais.
ao tomar conhecimento ou no exercício da sua atividade, constatar o cometimento de uma infração administrativa, o que ele faz? Se desloca aquela propriedade, lavra um auto de infração, aplica ali uma sanção e aí entrega para o autuado e ele tem o prazo para apresentar defesa e impugnação, vai abrir o processo administrativo ambiental, vai ter defesa, até ter a decisão final. Nessa decisão final, vai confirmar ou não, a autoridade julgadora vai confirmar ou não o auto de infração que foi lavrado. Essa é a responsabilidade administrativa em matéria ambiental. Agora vamos detalhar esse ciclo. O que é uma infração administrativa ambiental? Toda ação ou omissão que viola as regras jurídicas de uso, gozo, promoção e recuperação do meio ambiente. Isso está no artigo 70 da Lei 9.605 de 98. Toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, recuperação do meio ambiente é considerado infração administrativa ambiental. É claro que esse conceito é bem amplo. As infrações administrativas em espécie, elas vão estar relacionadas no decreto 6.514 de 2008. Lá tem as infrações administrativas, em espécie, detalhadas, na primeira parte desse decreto. Isso é uma infração administrativa ambiental. Agora, quem é que pode lavrar um auto de infração e instaurar o processo administrativo ambiental? Aqueles agentes designados para as atividades de fiscalização dos órgãos integrantes do CISNAMA, estou repetindo porque isso é importante, então, órgão ambiental federal, estadual, municipal, aqueles que integram o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que integram o CISNAMA. Mas só eles? Não. Também os agentes da Capitania dos Portos da Marinha Brasileira. Com esse litoral todo, a fiscalização cabe à Capitania dos Portos da Marinha. Então, quem é que pode chegar na minha propriedade, lavrar um auto de infração e instaurar o processo administrativo ambiental? Os fiscais dos órgãos integrantes do CISNAMA e os agentes da Capitania dos Portos da Marinha. São eles que podem lavrar um auto de infração e instaurar o processo administrativo ambiental. Já que eu estou falando do processo administrativo ambiental, esse processo vai se basear naqueles princípios clássicos do direito administrativo. Impessoalidade, moralidade, publicidade, julgamento objetivo, todos aqueles princípios que nós estudamos são aplicáveis ao processo administrativo. Aí você pode perguntar, Fabiano, tem prazos esses processos administrativo ambiental? Tem sim. Uma vez que eu tenha sido autuado, eu tenho 20 dias para apresentar defesa ou impugnação ao auto de infração. 20 dias. Esses 20 dias são contados da minha ciência. Se eu estava pessoalmente, no momento da lavratura, perfeito. Ah, estava viajando. Bom, quando chegar o AR, pelos Correios, ali conta o prazo de 20 dias. Ou estou em local incerto e não sabido. Tem o edital. Note, os 20 dias são contados da data da lavratura do auto de infração. Ou melhor, né? Os 20 dias são contados da ciência, da ciência do auto de infração. Essa ciência pode ser na data que ele foi lavrado, se eu estava pessoalmente, ou se eu não estava naquele momento da lavratura, quando foi enviado pelos Correios, por aviso registrado por AR, tive acesso ao AR, ali está contando os 20 dias, ou por edital, quando está em local incerto e não sabido. 20 dias contados da ciência do auto de infração. Resolvi apresentar defesa. E aí nós vamos ter, então, todo o procedimento caminhando para defesa, essa coisa toda. A autoridade julgadora tem prazo para efetuar o julgamento? Tem sim. E aqui, cuidado. O prazo da autoridade é de 30 dias contados, agora sim, da data da lavratura do auto de infração. Lavrei o auto de infração hoje, tem 30 dias para a autoridade julgar.
Mas aí você pode perguntar, Fabiano, mas não é muito pouco esse prazo? Sim, é muito pouco. Um exemplo, o fiscal do IBAMA foi lá, lavrou um auto de infração, eu estava viajando, e mandou pelos Correios, só que os Correios estavam em greve. Chegou na minha residência 15 dias depois, eu tenho mais 20 dias para apresentar defesa, pronto, já deu 35 dias, já rompeu os 30 dias que a lei prescreve. A lei diz 30 dias para a autoridade julgar, esses 30 dias são contados da data da lavratura do auto de infração pelo fiscal, pelo agente autuante. Já estourou. Aí vem a pergunta, o fato de passar os 30 dias dá nulidade? Não, não dá nada, não acontece absolutamente nada. Mas a lei diz 30 dias para a autoridade julgar. Com todo respeito, nesse caso aqui, dificilmente será cumprido. Dificilmente. Mas o fato de passar os 30 dias não tem nenhum efeito prático. Uma vez que a autoridade tenha julgado, eu tenho 20 dias para recorrer. A multa foi 100 mil, ficou lá por 90. Não concordo, acho muito 90 mil. Uma vez que eu fui notificado, eu tenho 20 dias, veja bem, 20 dias para recorrer. 20 dias. E com a decisão final da autoridade, tenho 5 dias para o pagamento. Porque se eu não pagar, se for no âmbito federal, vou ser inscrito no CADIM, que é o Cadastro de Inadimplentes, e posso sofrer uma ação de execução fiscal. Vamos recapitular os prazos do processo administrativo ambiental? 20 dias para apresentar defesa. Como é que eu conto esses 20 dias? Da ciência do auto de infração. Já a autoridade julgadora tem 30 dias para efetuar o julgamento, contados da data da lavratura do auto de infração. Uma vez que tem a decisão eu não concordo, 20 dias para eu poder recorrer. E com a decisão final, tenho 5 dias para o pagamento, que normalmente vai dar multa. Vai dar multa. 5 dias. Se não pagar, vou ser inscrito no cadastro de inadimplentes e poderia até mesmo sofrer uma ação de execução fiscal. Tudo bem? Com relação ao processo administrativo ambiental, um último tópico para eu fechar aqui a discussão sobre a responsabilidade administrativa. Aliás, essa responsabilidade administrativa ambiental, ela é subjetiva, viu? Ela é subjetiva. A responsabilidade objetiva é a civil. Tanto a penal quanto a responsabilidade administrativa, ambas, responsabilidade subjetiva, já decidiu o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Tudo bem? Último tópico. Existe a reincidência nas infrações administrativas ambientais? Claro que existe. Qual é o prazo? 5 anos. Se hoje eu cometer uma infração administrativa ambiental, nos próximos 5 anos eu não posso cometer outra, porque se eu cometer dentro desses 5 anos, serei considerado reincidente. 5 anos, claro, contado da data aí da prática do ato, ou quando for permanente, continuado, quando tiver cessado. E a primeira infração tem que ser confirmada em julgamento. Mas é 5 anos, 5 anos. Então hoje eu cortei árvore em área de preservação permanente, em APP, sem autorização do órgão ambiental. Fui autuado, tomei uma multa. Passados 3 anos, eu novamente corto árvore em APP, sem autorização do órgão ambiental. Sou reincidente. Só que aí vem o ponto importante. Se dentro dos 5 anos eu cometer a mesma infração administrativa, cortei árvore em APP hoje, passados 3 anos, novamente eu corto árvore em APP sem autorização do órgão ambiental. Não é a mesma infração? É a mesma, cortar árvore em APP. Neste caso, a minha nova multa, a segunda, a nova multa, será aplicada em triplo. Ó, em triplo. Qual é o valor? Em triplo. Dentro dos 5 anos, mesma infração administrativa ambiental, multa em triplo. Ah, mas se for infração diferente? Hoje eu cortei árvore em APP, em área de preservação permanente, sem autorização. Passados 4 anos, eu estou lá comercializando uma substância ilegal. É a mesma infração administrativa ambiental? Não, são distintas. Neste caso, continuo sendo reincidente, mas a minha multa será aplicada em dobro. Em dobro.
5 anos para reincidência. Mesma infração, dentro dos 5 anos, multa em triplo. Infração distinta, multa em dobro. Vamos testar os nossos conhecimentos? Vamos aqui então para o nosso quiz. Considerando a responsabilidade administrativa no direito ambiental, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Letra B. As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, dentre outros. C. São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do SISNAMA, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, designados para as atividades de fiscalização exclusivamente. E D. Qualquer pessoa constatando infração ambiental poderá dirigir representação às autoridades relacionadas no parágrafo anterior para efeito do exercício do seu poder de polícia. Qual é a resposta, hein? A alternativa que deve ser assinalada, a incorreta. E aí? Agora é com você. Qual é a incorreta? Letra C. Essa é incorreta. Onde é que está o erro? Na letra C. Coloca lá que pode lavrar o auto de infração os fiscais designados aí para essa atividade pelos órgãos integrantes do SISNAMA exclusivamente. Esqueceu os agentes da Capitania dos Portos da Marinha. Por isso está incorreta. E para encerrar essa aula, uma pincelada sobre a responsabilidade penal em matéria ambiental. Lei 9.605 de 1998. Um aspecto mais importante, sem dúvida, é o polêmico, né? Um assunto polêmico, que é a responsabilidade penal das pessoas jurídicas. Existe a responsabilidade penal da pessoa jurídica? Sim, está assentado no STJ, no STF, é algo assentado. Eu, inclusive, faço parte de uma obra sobre que comenta os crimes ambientais, e nessa obra temos leituras divergentes, mas em que pese as divergências, há sim a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Mas para essa responsabilidade penal da pessoa jurídica é necessário a observância de 2 requisitos. Para configurá-la, é preciso que eu tenha uma decisão tomada pelo representante legal, contratual ou pelo órgão colegiado dessa empresa no benefício desse ente moral. Só existe a responsabilidade penal da pessoa jurídica que está no artigo 3º da Lei 9.605 de 98, desde que os 2 requisitos sejam cumpridos. Eu tenho que ter uma decisão tomada pelo representante legal, contratual ou pelo órgão colegiado dessa pessoa jurídica, e essa decisão tem que beneficiar essa pessoa jurídica. Vamos a um exemplo. Eu, Fabiano, sou o diretor de uma empresa, tenho poder de mando. Segunda-feira pela manhã, reúno os funcionários e digo assim, olha, próximo aqui à nossa empresa, tem aquele rio e tem toda aquela vegetação, aquelas árvores. Eu estou dando a ordem para que vocês, utilizando os equipamentos da empresa, motosserras, machados, os caminhões, o que for necessário, use tudo. Se desloquem às margens daquele rio, que é uma área de preservação permanente, e cortem todas as árvores. E eu dei a ordem. E os funcionários cumpriram. No final do dia, Fabiano, está aqui, ó, toda a madeira que você pediu, fizemos o corte raso, extraímos a vegetação. Aí eu dou a ordem assim, então tá, agora vocês vão pegar essa madeira e vão encaminhar toda ela para a minha residência, que eu quero fazer uma churrasqueira lá. Bom, pergunto, neste caso, está configurado a responsabilidade penal da pessoa jurídica? Não. Os requisitos. Decisão do representante legal, contratual ou do órgão colegiado? Sim, eu, diretor, dei a ordem.
Segundo requisito, no benefício da entidade, no benefício do ente moral. A pessoa jurídica foi beneficiada? Não, essa madeira foi para minha casa. Eu, Fabiano, pessoa física, que fui beneficiado. Portanto, neste exemplo, fica claro que deve conjugar os requisitos. Tem que ter uma decisão tomada, tem que beneficiar. Nesse exemplo, não. Eu, Fabiano, fui beneficiado. E a pessoa jurídica, uma vez responsabilizada, vai ser aplicado aí multa, restrição de direitos, está lá no artigo 21. Você não vai ter privativo de liberdade. Prestação de serviços à comunidade também, você não vai ter privativo de liberdade. Você vai ter multa restritiva de direitos e prestação de serviços à comunidade. Se você quiser aprofundar, artigo 21 vai trazer as sanções isolado, cumulativo ou alternativamente às pessoas jurídicas. Lá no 21. No 22 e no 23 vai especificar as sanções que podem ser aplicadas. E com isso, nós encerramos esta aula sobre a responsabilidade em matéria ambiental, a tríplice responsabilidade, mandando aí o meu abraço e o meu agradecimento a você. Até uma próxima aula. Tchau, tchau. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail pra gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou reveja as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.